A Unicamp descobriu que o orégano apresenta no mínimo 200 compostos antioxidantes, que são aquelas substâncias, sabe, que apresentam capacidade de combater o envelhecimento precoce, proteger o organismo de doenças, até mesmo curar. E hoje eu vou falar sobre os benefícios já conhecidos do orégano e as descobertas que a ciência tem feito. Você vai saber também o que ele pode fazer pela sua saúde, como é que a gente pode usar de maneira mais efetiva. Eu vou responder o que é melhor, tomar chá ou consumir ele in natura. O óleo de orégano é tão efetivo quanto a folha? Ficou curioso? Então fica comigo até o final, que vai ter uma dica bem especial, hein? Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu sou cirurgiã dentista naturalista com especialização em nutrição e dietética e pós-graduada em gastronomia funcional. Me conta uma coisa, de que lugar do mundo você está me assistindo? Deixa aqui para mim nos comentários. O orégano é uma especiaria natural da espécie Origanum vulgariale e tem o nome que a gente conhece oficial como orégano chileno. Ele é utilizado há milênios, principalmente pelas suas propriedades curativas. E hoje, com o avanço das pesquisas, podemos compreender por que essas substâncias são tão importantes e compõem essa planta fantástica. O que elas fazem? A ciência e a medicina estão apostando cada vez mais alto no orégano, talvez até mais do que no alecrim. Olha que coisa! Isso porque ele tem propriedades antimicrobianas, quer dizer que ele pode combater os micro-organismos como as bactérias, os fungos que causam as infecções. A alternativa de usar o orégano no lugar do antibiótico tem sido muito considerada e muito promovida. Isso porque os fármacos antibióticos estão causando um verdadeiro estrago no mundo. Eu vou explicar melhor. A população mundial está apresentando um quadro de resistência antibiótica por causa do uso indiscriminado desses medicamentos. E também por causa, gente, do descarte incorreto dos restos de medicamentos que estão contaminando a água, o solo, até mesmo o ar. É assim, simplesmente tudo está contaminado com antibiótico. E essa situação tem gerado superbactérias resistentes, ou seja, elas não morrem com os antibióticos e, pior ainda, transferem essa informação genética através da reprodução para os seus descendentes. Então nós temos o que chamamos de superbactérias. Nós, os indivíduos que não somos curados com facilidade com antibiótico, e o meio ambiente também adoece. Por isso, gente, que uma alternativa a todo esse cenário catastrófico é o uso do orégano como antibiótico natural. Outras especiarias também têm essas propriedades antibióticas naturais, como o cravo, o alecrim. Eu já fiz um vídeo sobre eles, eu vou deixar na indicação aqui para você assistir depois desse aqui. Mas então você vai me perguntar: qual é o orégano que você está falando, doutora? Pelo amor de Deus! É aquele que você tem em casa, gente, do saquinho ou do seu vasinho. Um estudo foi realizado para compreender qual é a quantidade de orégano que a gente deveria usar para receber esses benefícios antioxidantes. E a surpresa foi que a quantidade de orégano usado para o preparo dos extratos foram mínimas, 0,1 a 1 miligrama de folhas secas. Quantidade bem menor do que o que a gente costuma usar até mesmo na dieta mediterrânea. Esse resultado dá a entender que é possível obter o benefício antioxidante do consumo do orégano até em pequenas quantidades. O orégano que você compra, o desidratado, é feito de folhas e talos secos. Além do poder antibiótico, ele ainda tem um teor de cálcio, de ferro, magnésio, potássio. O cálcio é importante para a formação dos ossos e dentes. O ferro já tem a função dentro das suas hemácias, impede a anemia. O magnésio é muito importante para as funções cerebrais, melhora a sua memória, melhora os reflexos, além de prevenir o Alzheimer. E o potássio é muito importante para o controle da pressão arterial. Agora, se você consumir o óleo de orégano, aí você encontra, além desses minerais que eu falei, o zinco, o cobre, boro, manganês e algumas vitaminas como a A, C, E e até a niacina, que é do complexo B. Em geral, tem benefícios para o corpo como um todo, todas essas substâncias, desde o aumento da imunidade, redução do colesterol, melhora as funções do organismo e energia, até mesmo combate às doenças oculares. Mas presta atenção, você está atento? O poder do orégano está concentrado em 2 fitocompostos, que é o carvacrol e o timol. Esses são os caras, tanto no óleo de orégano quanto no orégano fresco que tem aí na sua casa, tá bom? Esses caras permitem que a substância seja anti-inflamatória, trata dores articulares, tem resposta positiva até mesmo para dor reumática, tem função antioxidante, ajuda a eliminar aqueles radicais livres do organismo e previne as doenças.
Pouca gente sabe, mas o orégano tem propriedade inseticida, principalmente o óleo essencial. Você pode misturar com álcool ou misturar no seu inseticida, no seu inseticida tópico, no seu protetor contra mosquito, e você vai ter aí uma proteção muito maior até mesmo contra o mosquito da dengue, hein, gente? Olha a dica. Mas o óleo essencial de orégano não pode ser aplicado diretamente na pele, tem sempre que estar misturado em alguma coisa. A proporção é 6 gotinhas para 10 ml de um óleo carreador ou de um creme, ou se você quiser misturar no álcool 70 um pouco para borrifar, você pode misturar 10 ml de álcool para 6 de óleo, combinado? Essas substâncias também têm propriedades anestésicas, principalmente em ferimentos na pele ou até na boca. É cicatrizante, elimina os germes superficiais e ainda por cima, gente, remove a placa bacteriana, que nós dentistas chamamos de biofilme. Você quer saber como? Então presta atenção que eu vou passar 2 dicas para melhorar a dor de ferimentos na boca ou remover a placa dentária. Olha a dica aí. Para diminuir as dores de dentes ou o tipo de dor de quando você faz a cirurgia dentária, aquela dor residual, para resolver essa situação naturalmente, você pode fazer uma solução de óleo essencial de orégano, 10 gotinhas e 30 ml de água morna com uma pitada de sal. Então você vai misturar bem e mergulhar um chumaço de algodão nessa solução morna. Você vai posicionar esse chumaço na área que está doendo por alguns minutinhos. O importante é você não ingerir, tá bom? Sempre cuspa o excesso, isso é importante, porque é tóxico na hora da ingestão, tá bom? E vai fazendo compressa algumas vezes até finalizar essa solução que você fez. Agora, dica 2, se você deseja eliminar a placa bacteriana, basta você pingar uma gota de óleo essencial de orégano na sua pasta de dentes e escovar isso aí. Você pode fazer bochechos com aquela solução morna que eu passei para você, também vai dar ótimos resultados. Faz lá e depois você volta para me contar. E aí, você gostou dessas dicas? Já vale aquele like, se inscrever no canal? Agora, a maior promessa do orégano é na medicina, porque os estudos já estão apontando que ele tem um alto poder antineoplásico. Isso aí quer dizer que ele combate as células tumorais do câncer. Mas não é só isso não, gente. Não é só ele. Muitas pesquisas com os compostos vegetais têm mostrado excelentes resultados na criação de medicamentos anticâncer. No caso do orégano, é o timol, que tem esse efeito antitumoral, por diversas formas. Ele inibe o crescimento celular, também ele participa na indução da morte celular, que é a apoptose, na produção de espécies reativas de oxigênio intracelular, despolarização da membrana mitocondrial, para quem entende, e por aí afora. Essas características fazem do orégano um excelente medicamento antineoplásico. Outras características do orégano é que ele também ajuda no relaxamento da musculatura, melhora a digestão, também melhora a absorção dos nutrientes e combate a flatulência, que é muito importante. Se você for observar o perfil nutricional do orégano, Giba, você põe para mim aqui atrás o perfil nutricional, você vai ver que ele é fonte de ômega 3, ele é rico em fibras, 2 substâncias que são importantes para controlar e impedir a subida da pressão arterial, também combate doenças do coração, previne do Alzheimer, que é importante, e ainda participa da saúde gastrointestinal. Você quer mais? O orégano é top, ele está em todas, ele faz simplesmente tudo, desde curar dores reumáticas, antineoplásico, anestésico, analgésico, combate hipertensão, doenças do coração, é demais, não é mesmo? Até para dores de garganta e melhoramento das vias respiratórias superiores, ele é indicado em forma de óleo essencial. Agora, pessoal, rapidinho, vamos aos cuidados? Presta atenção que é importante. O óleo de orégano em gotas não deve ser ingerido. Já falei isso, mas vou falar de novo. Principalmente sem que você observe as instruções do fabricante, porque pode provocar irritação na mucosa do esôfago e estômago. Não use em crianças sem fazer o teste tópico para saber se pode dar alergia ou não. Quando for fazer inalação desse óleo, precisa constar no rótulo que aquele óleo é para inalação. Existe óleo de orégano em cápsulas também, tá bom? E esse pode ser consumido conforme a bula do fabricante. Se você seguir as instruções lá, você vai poder consumir. Não consuma se causar efeitos colaterais, tá bom? Então não pode exagerar. Faz o teste antes de ingerir, abre a cápsula, vê se está tudo bem, para você não ter uma surpresa, tá bom? Grávidas e lactantes devem consultar o seu médico antes de fazer uso do óleo essencial ou da cápsula também, né? Tudo tem que ser consultado com o seu médico. As formas e dosagem indicadas pela fitoterapia para o uso do orégano, né, do uso interno, é o seguinte:
Como chá ou infusão, você vai precisar de 20 a 40 gramas de orégano seco por litro de água. É indicado você tomar 3 xicrinhas de chá por dia. Ou em caso de tratamento bucal, você pode fazer bochecha ou gargarejo 3 vezes ao dia. O extrato fluido, você vai precisar de 3 a 5 gramas ao dia. Para o uso externo, o orégano é indicado para banhos, cataplasmas, emplastro, que é aquecido e colocado sobre a pele, pomada. Você pode usar também até tintura de orégano. Aqui vai uma curiosidade: consumir o orégano in natura é mais efetivo do que consumir o chá? Será que é melhor? Isso aí é uma questão bem interessante, gente. Porque in natura, ou orégano seco, tem suas propriedades, tem fibras, mas quando você vai fazer infusão do orégano na água morna até 70 graus, ocorre a liberação de terpenos, flavonoides e outras substâncias que, sem a elevação da temperatura, a gente não consegue ter acesso. Então isso acontece com alguns alimentos também, como a cenoura, a beterraba, que eu já fiz um vídeo agora recentemente. Então o ideal é usar o orégano de todas as formas, tanto em chá quanto in natura. Outra dica importante: use e abuse do orégano, principalmente naqueles alimentos que você sabe que você tem dificuldade de fazer digestão, ou aqueles que causam gases. Ele comprovadamente reduz a flatulência, porque ele tem uma propriedade especial que não deixa o alimento sofrer fermentação lá no intestino delgado. E aí, você gostou dessa dica? Essa e outras dicas vão estar no curso que eu estou preparando para vocês, o curso de gastronomia curativa, gastronomia funcional, para que esses compostos corretos sejam liberados e você tenha acesso a esses benefícios integralmente. Se você busca mais saúde na sua vida, busca retardar envelhecimento precoce, melhorar dores, aumentar a massa muscular, melhorar os níveis hormonais de testosterona ou estrogênio naturalmente, entre outras questões, como até mesmo se recuperar de tratamentos de quimioterapia ou radioterapia, esse é o curso para você. Aposte nos alimentos sempre, que eles farão de você um vencedor. O curso está sendo preparado e separado por módulos independentes. E o primeiro, espere, vai ser gastronomia da hipertensão. E você, conta pra mim, qual situação você deseja melhorar em você? Para saber mais, gente, entra no link do curso aqui embaixo, que está na descrição do vídeo, e garanta o seu lugar na nossa lista de espera. Eu queria passar um recado para você. Você sabia que nós estamos chegando ao marco de 1 milhão de inscritos? Agora eu estou aqui para ver se você me ajuda a vencer mais uma etapa do nosso desafio. Queria convidar você para ser membro do nosso canal. O membro, ele tem acesso antecipado aos nossos conteúdos. Ele recebe o seu nome em negrito em cada vídeo como agradecimento do apoio que vocês estão dando para nós. E também nas lives, o membro tem prioridade na hora de responder as questões. E você? Será que você não quer ajudar a gente também nessa nova empreitada, nesse desafio? Você ajudando a gente, o nosso canal consegue desenvolver melhor, eu consigo apresentar mais conteúdos de qualidade para você, consigo melhorar ainda mais tudo que fazemos com muito carinho. Não precisa de muito não, viu? 3, 5 reais, 7 reais por mês já ajuda bastante o nosso trabalho. Eu conto com você, te vejo nas lives. Um grande beijo.